Um cara como vocês, empreendedor, desenvolvedor, negócios, obcecado por venda, obcecado por como vender mais. Vem pra cá, João! Boa tarde, tudo bem? E aí, gente? Boa. Caramba, tá cheio aqui hoje, hein? Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela oportunidade, obrigado Bosch aí por estar aqui nesse momento de uma empresa que eu tanto admiro, né? Quem não conhece a Bosch? Desde quando eu nasci, eu falo de Bosch e quando eu recebi o convite, eu falei, nossa, é uma honra, né? Contar um pouco da minha história, contar um pouco do setor onde eu acho que eu tive a oportunidade, através da minha família, de eu poder ter o protagonismo. E na hora que eles estavam me contando um pouco sobre o desafio da sala aqui, de empresas familiares, de sucessão, eu falei, nossa, por incrível que pareça, por mais que sejam setores completamente diferentes, mas tem muito a ver. O que eu preparei aqui nessa apresentação hoje? De no máximo 40, 45 minutos, até para no final também, se a gente precisar abrir para perguntas, fique à vontade, tá? Que eu acho que trocar uma ideia assim pode ser muito mais valioso depois para vocês. Tem alguém aqui que já foi frentista farmacêutico? Não, mas acho que toda essa sala aqui usa medicamento, né? Ou... Talvez, a maioria dos homens talvez não vão falar qual que eles usam. Calma, não tem problema. Mas ao mesmo tempo também, eu acho que a gente tem um caldo grande aqui dentro dessa narrativa minha, que vocês vão entender como é que a gente transformou essa empresa num setor super old school. Um setor onde, por incrível que pareça, o brasileiro é do medicamento curativo, o brasileiro não é do medicamento preventivo. O que significa isso? Você só procura um médico ou você só toma um remédio na hora que você quer curar. Então, tem muitas histórias dentro aí do meu ecossistema. Bom, eu uso essas frases, um pouco das coisas. O que eu fiz? Eu peguei e misturei um pouco da minha história, história da CIMED, história do setor, para vocês trabalharem mais ou menos no meu mesmo flow. Porque eu sou um cara de uma indústria onde eu criei um modelo de negócio um pouco diferente, onde a gente foi destaque dentro do nosso setor, só que tem muita particularidade. Eu brinco e falo o seguinte, nós somos uma empresa de ritmo, de rotina e de ritual. Nós somos pragmáticos dentro desse ecossistema nosso. E quando a gente vai para o lado daqui, eu sou um cara família, saúde e trabalho. Esses são os pilares que conduzem todo o nosso ecossistema. Eu tive a oportunidade de nascer numa família de empreendedores do setor farmacêutico. Por incrível que pareça, o setor farmacêutico no Brasil ainda ele não é centenário de indústrias nacionais. Vocês sabiam disso? São indústrias dos anos 40. Onde, no meu caso, a gente já está na 4ª geração. Por quê? Começa no meu avô, vai para o meu pai, estou eu no meu negócio e eu já tenho meu filho trabalhando comigo, minha família trabalhando comigo. Então, o que significa isso? Não é uma empresa centenária, aonde eu disputo o setor com 300 concorrentes. Imaginavam que existe 300 indústrias farmacêuticas no Brasil? Aonde o maior tem 7% de market share. Aonde eu acabei de ficar sabendo agora que a Bosch tem 35% de market share. Olha a diferença do negócio. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que é mais fácil disputar o mercado concentrado ou pulverizado? Quem acha que é concentrado, levanta a mão. Pulverizado. Quem acha que é? É mais fácil? É 10 vezes mais difícil. Sabe por quê? O pulverizado tem muita regionalidade no Brasil. Tem muita característica que não bate. E aonde está o grande segredo de você poder ter essa comunicação aliada? Uma empresa nacional com pensamento regional.
Se a gente não regionalizar as estratégias, a gente acaba se perdendo dentro desse mercado pulverizado. Aí onde começa um pouco da nossa troca de informação. Toda empresa familiar, ela tem um peso, que é a sucessão. Concorda comigo? Eu tive a infelicidade de perder minha mãe com 56 anos, muito nova, e perdi meu pai com 72 anos. Hoje eu sou uma matriarca da família. Tenho 2 irmãs, uma irmã que sai do negócio, tenho uma outra irmã que é minha sócia, todo mundo conhece a Carla aqui, já ouviram falar da minha irmã? A turma. E dentro desse processo todo, surgiu 6 e mais 2 novinhos agora, o total de sucessores são 8. Desses 8, 6 já trabalham dentro da empresa desde pequeno. O que significa isso? A forma que meu pai e minha mãe me deram de oportunidade de eu ter protagonismo dentro do meu negócio, numa empresa pequena, eu consegui fazer isso com os meus filhos. E são poucos que conseguem fazer isso, porque normalmente um pai, ele quer blindar o filho em relação àqueles vários desafios que ele teve dentro do negócio deles. Estou errado no que eu estou falando? Essas cicatrizes que vão deixando os nossos negócios, vão deixando os nossos negócios um pouco mais travados. E toda vez que eu vou fazer uma apresentação, onde a apresentação que as pessoas não me conhecem, não conhecem a história do meu passado, eu sempre tento honrar aquele que me deu a oportunidade. Aí eu falei, pai, eu quero trabalhar. Tem coisa melhor que trabalhar na empresa do pai? No bom sentido, eu achava que trabalho para mim era brincadeira. Só que ele virou e falou assim, mas antes de trabalhar, eu vou te botar no curso técnico, certo? E eu não gostava de estudar. Sabe que curso técnico que ele me bota para fazer? De contabilidade. Entendeu? Por isso que eu falo que é o João contador, porque um bom vendedor, me apresenta como vendedor, o vendedor tem que ser bom de história, não é? Só que também tem que saber fazer conta. E contabilidade no Brasil hoje para poucos. Só para vocês entenderem onde foi a virada no mindset. Esse meu termo começa a minha história ali nessa Engenheiro Prudente 119, onde a gente tinha uma empresa com 12 funcionários. 12 funcionários, hoje eu tenho 7.000 funcionários. Hoje uma empresa de 12 funcionários, você faz tudo. Abre, fecha, conversa, tal. E eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na expedição. Expedição nada mais é do que uma portaria avançada, né? Porque o lugar que tem 12 funcionários não tem nem portaria. Então era o cara que abria a porta, fechava a porta, separava pedido, entregava. Comecei a ter o dom de comunicação. Por que dom de comunicação? O bom vendedor ele tem que saber se comunicar e ele tem que saber fazer conta. E o meu pai e minha mãe eles eram muito para dentro da empresa. E eu percebi que para eu poder crescer, eu teria que ir para fora da empresa. E foi aí que eu comecei a ter um pouco desse dom de vendas. Eu sou apaixonado por vendas, tá? Sou apaixonado, sou um doente por vendas. Por quê? Vendas é o motor de uma organização. Quanto mais vende, mais ganha. Quanto mais vende, mais cresce. Quanto mais vende, mais prosperidade. E venda, se não tiver ritual, se não tiver pegada, não vira. Por isso que volta lá no início da conversa. Ritmo, rotina e ritual. E um bom vendedor, ele não tem faculdade. Vendedor é barriga no balcão, catálogo na mão, olho no olho, faca na caveira e cota dentro da CIMED é prestígio. Sabe o que é prestígio? Chocolate por fora e coco por dentro. Entendeu? Um vendedor sem cota, ele não sabe nem para que lado vai. Então a gente adora fazer provocação em relação a isso. Com esse DNA, eu criei uma empresa de vendas. Por isso que eles falam assim para mim, João, mas qual que é o segredo da CIMED? Cara, é simples e direto. Só fica de pé se tiver venda. Se não tiver venda, não tem prosperidade, não tem meritocracia, não tem nada. Quanto mais vende, mais o vendedor tem que ganhar. Com esse dom, a gente foi criando essa máquina. Só que em cima disso, o que a gente fala muito? A maioria das empresas, elas se perdem no propósito. Principalmente, por quê? A empresa vai crescendo. A empresa ela vai pegando áreas que até então não era só venda. Era contábil, era tributário, era engenharia. Mas por que você fala isso? Se eu tenho uma empresa de vendas e eu quero ter um Dream Team, todo esse ecossistema que está em volta da nossa organização tem que ter viés de vendas. O que adianta eu ter um jurídico que ele me atrasa um contrato? Ele é vendedor? Ele não é vendedor. Ele não entendeu.
Mas você acha que não tem jurídicos, tem viés de vendas? Tem. Vamos contratar esse cara. O que adianta a gente ter um crédito cobrança que ele trava, você está entendendo, o crédito na hora do pedido? Vocês não passam por isso? Vocês não passam? Não é isso? Mas ele não está integrado, com certeza ele não está integrado dentro do ecossistema de crescimento da companhia. Porque a hora que eu tenho que discutir sobre o crédito do cliente, na hora que você me dá a cota, velho. Se você me deu a cota, por que você está discutindo agora para liberar o pedido depois que eu acabei de tirar o pedido? Pô, isso enche o saco dentro de uma organização. Por que eu te falo isso? Para eu poder cobrar alta performance e venda, eu tenho que estar isso tudo ligado. Só que fora isso tudo ligado, a gente tem que entender qual que é o nosso propósito. Porque na hora que você fala qual que é o propósito da organização, todo o ecossistema começa a entender o que a gente tem que buscar. Ah, mas João, isso não faz a roda girar? Faz. Antigamente, a maioria de vocês aí, quem são dos anos 70, dos anos 50, dos anos 80, as pessoas iam trabalhar muito mais pelo salário do que pela cultura da empresa. Hoje a nova geração está mudando completamente o perfil. Eles querem entender qual que é o propósito, qual que é a cultura, qual que é a pegada. Mudou muito. E o nosso país ele é muito profundo. Então por isso que a gente fala que a gente tem orgulho de ser brasileiro, que nós somos uma empresa brasileira e acreditamos no nosso país. E nós temos planos ambiciosos que através do nosso propósito vamos alterar a dinâmica do mercado. Isso é muito profundo. Por quê? O mercado ele vem mudando muito. Aquele varejo tradicional da experiência de balcão de loja, hoje ele tem concorrência na internet, hoje ele tem concorrência de site, hoje ele tem concorrência de marketplace. Quem diria que há 10 anos atrás a gente já tem essa concorrência? A gente não tem mais. E quanto mais a gente aprender com essa nova geração, mais a gente vai estar dentro dessa velocidade. Então essa geração, se elas não estiverem conectadas ao propósito da companhia, ela começa a se perder. Outra coisa que a gente fala muito aqui, ó. Todo mundo acha que a CIMED é uma empresa nova. Porra, 49 anos, velho. São poucas empresas familiares no Brasil hoje que superam a marca de 50 anos. São 7 mil colaboradores, 600 milhões de caixas de medicamento por ano. Sabe quantas caixas de remédio eu vendo por segundo? Por segundo, divide por 30, divide por 24. Hoje, eu faço 25 caixas por segundo. 14% de toda a produção de medicamento hoje sai da CIMED. Pô, quase 8 bilhões de doses. E quando você vai para isso aqui, ó, 6 a cada 10 casos de brasileiro tem produto CIMED. E isso que era uma empresa super tradicional do modelo farmacêutico, tá? Onde de 2020 para cá a gente começa a falar um pouco de consumo. E olha que legal esse dado aqui, ó. Há 10 anos atrás, a gente ocupava a 36ª posição. O que aconteceu com o Brasil nesses últimos 10 anos, gente? Hein? Mas nós crescemos. Por que a gente cresce? Porque a gente entende do Brasil correto. A nossa base ela é forte. E aí onde eu falo que vem as grandes oportunidades. Se você poder entender que o Brasil mudou, principalmente na forma tributária dele, quem era da nota fiscal, da quilografada que levanta a mão? E dos talão de nota carbonado? Época boa, hein? Não era delícia? Hein, papel verde, papel azul, não fala isso, não, papel azul, papel verde, não é? Cara, quem imaginava? Só que ninguém virou a chave na hora que o Brasil virou para a nota fiscal eletrônica. Ninguém virou a chave. Por isso que a empresa é sólida. Porque nós viramos a chave. A maioria se perdeu. O meu pai tinha um ditado que ele falava muito importante para mim, né? Joaquim B, deixa eu te falar um negócio. Teu negócio só vai dar lucro se você pagar imposto. Se você não pagar imposto, é melhor você lançar ferrinho. Você sabe o que é ferrinho? Sabe o que é ferrinho? Ferrinho, para baixar as portas. Lembra do ferrinho? Porque uma hora, essa margem não existe, amor. É isso que a gente tem que entender. Mudou a economia, mudou. E ficar aqui sentado reclamando de imposto, de carga tributária. Cara, a maior perda de tempo que o empresário tem hoje. Você não dita isso, cara. Ou você bota a cara e vai lá em prol do setor, ou você está morto. Por isso que eu falo, pô, mas como é que vocês conseguiram sair de 36º para 3º? Organicamente, com propósito, com estrutura, com verdade. Então, quando a gente olha que a gente disputa esse mercado aqui, ó, e que você tem ali, ó, primeira nacional, segunda nacional, terceira nacional, quarta nacional, quinta multinacional, nacional e multinacional.
65% do nosso mercado hoje é de empresa nacional. O que significa isso? Meus concorrentes são bons, velho. E a melhor coisa do mundo é você ter concorrente bom. Concorrente bom aumenta a régua, o sarrafo é outro, a pegada é outro. Só que eu não tenho tudo que os meus concorrentes têm. Esse tem 3 mil produtos, outro tem 4 mil produtos. Só que quando eu vou para esse mercado aqui, ó, olha o que acontece quando a gente fala do mercado participativo. Tudo que eu tenho, eu dou pau no meu concorrente. Tudo. Portfólio contra portfólio, a CIMED é número 1. Por que eu tenho isso? Porque eu tenho o varejo do meu lado. Tem um ativo hoje dentro de Embarcas, que se a gente não tiver o varejo do nosso lado, o negócio não cresce. O que significa ter o varejo do nosso lado? Varejo tem que ter rentabilidade. Se ele não tem rentabilidade, de coração, gente, o negócio não vira, não traz prosperidade. A gente tem que saber como é que a gente tem que ser competitivo. Por isso que eu falo, o João ele é um pouco diferente. Por quê? Ele é o pentelho dentro da CIMED. Toda vez que eu vou lançar um produto, eu faço o papel do cliente. Porque se a história não for boa e não tiver margem, cara, não dá. E é onde eu me ferro. Eu me ferro na hora que eu vou fabricar. O industrial, ele se ferra na hora que ele vai fabricar. Fabricou, ele já gastou. O mais difícil é vender e fazer o cara vender. Por isso que eu tenho que estar ao lado dele. Com essa cultura, a gente disputa o mercado participativo. Na hora que eu lanço uma molécula, o que acontece? O varejo me envelopa. E na hora que ele me envelopa, a gente vai crescendo. Esse é um pouco da nossa pegada. Olha isso aqui. Vocês imaginavam que existiam hoje no Brasil quase 90 mil farmácias? Quantas, dentro daqui do ecossistema, a Bosch tem quantos clientes? 15 mil. Eu disputo uma malha hoje de 88 mil clientes. Olha esse quadro aqui, ó. 83% disso daqui é varejo independente. 83% do mercado farmacêutico de farmácia no Brasil hoje é farmácia independente. Vocês tinham essa noção? É inacreditável. A concentração em grandes redes, que é uma Raia, uma Pacheco, uma Araújo, uma Santo Remédio, uma Pacheco, é 15 mil. O que significa? Que 40% do faturamento hoje está em grandes redes e 60% está no varejo independente do mercado de 244 bilhões. Que ele cresce, ó. Por que ele cresce? Porque a população envelhece. O Brasil ele é muito populoso, são mais de 200 milhões de brasileiros. Quanto mais envelhecer, mais remédio vai tomar. Entenderam essa proporção do negócio? Então, o setor que ele cresce é automático. Só que aonde está o desafio? Como é que a gente cresce dentro desse canal aqui, ó? Por quê? Dar crédito para pequeno é foda, tá? Dar crédito para pequeno tem que ter couro grosso. Só que vocês vão entender como é que eu consegui fazer isso, ó. A CIMED é a única empresa no Brasil, esse modelo de negócio aqui, ela ser verticalizada. Eu, em 1990, eu tive a ideia de montar uma distribuição própria. E dentro desse modelo hoje, através aqui, ó, dos nossos centros de distribuição, eu tenho 26 bases espalhadas pelo Brasil, aonde eu faço o atendimento desse pequeno varejista. O que significa? Eu não tenho um intermediário dentro do meu negócio. Eu vou direto no varejo. Com isso, eu viro um agente de microcrédito. Ah, mas por que você tem gráfica? Vocês imaginam que a caixinha custa mais que o remédio? Onde já se viu até hoje, eu sou o único cara dentro do setor que luta para tirar a bula. Quem lê bula de remédio, gente? A bula é o ativo mais caro no produto, não é um absurdo? Não é um absurdo? Pois é, eu tive que montar gráfica para poder ter eficiência. Eu tenho instituto de P&D, eu atendo 98%, eu tenho uma força de vendas independente. O que significa independente? Todos os meus vendedores são autônomos. Toda a minha força de vendas dentro da CIMED hoje, ela é autônomo. O autônomo, na hora que liga o carro de manhã, na hora que ele acorda, ele já está devendo. Já está devendo. Ligou o carro, bateu, já está devendo. Se eu não fizesse esse autônomo ganhar dinheiro comigo, eu não prospero. Então, com isso, eu vou trazer o quê? De novo, aquele DNA de uma indústria farmacêutica. A gente tem 4 fábricas, 4 centros administrativos. A gente fala muito sobre os nossos valores. São frases que a gente usa muito dentro da companhia, onde ela está escrita dentro do nosso dia a dia da operação, que todo mundo sabe que a gente fala muito do Fly Now, que somos corajosos, inovadores, ágeis, e acreditamos que podemos realizar o que nunca foi feito. O sangue amarelo, quem diria que um dia a gente usaria uma camisa amarela fora do jogo do Brasil?
Hoje, onde você vê o cara hoje amarelo, você fala, pô, os caras são da CIMED. Olha como uma coisa vai ligando a outra. Falando nisso, cadê minha camisa aí da Bosch aí para eu poder vestir a camisa de vocês? Que parece que o concorrente era amarelo, é isso? Isso aí. Vamos botar. Pô, deram a camisa nervosa para mim. Deixa eu amarrar meu tênis aqui, senão eu vou cair. Pronto. Agora, estou aprovado agora, galera? Obrigado, obrigado. O vereador é aquele que conquista, né? Se o vereador não conquistar, tá morto. Já deu o zap errado, né? Já deu o rap errado. Outra coisa, não tenho dúvida, né? Que sucesso não aceita preguiça, né? Quem nos segue aí sabe que essa conversa não conversa com a gente. E é engraçado aqui, né? Vocês trabalham de sábado? Boa, né? A indústria trabalha de sábado? A Bosch trabalha de sábado? Hã? De vez em quando, né? Mais em linha de produção, tal. E é engraçado que isso aí foi uma quebra de paradigma que eu tive. Eu sou obcecado por vendas. E o bom vereador ele tem que ver calendário, tá? O autônomo tem 13º? Hã? Tem vale transporte, ajuda. Normalmente ele deve ter um gerente no cangote dele, que quando ele ganha mais que o gerente, ele quer cortar o setor. Não é isso a prática? É foder quem ganha bem e não olhar quem ganha mal. Ele adora foder quem ganha bem. Lá na CIMED o pensamento é um pouco diferente. A gente quer aprender com quem ganha bem e extrair disso e olhar o cara que não está performando. Esse é o primeiro drive que a gente tem. E eu me provoquei que o autônomo ele não tem 13º, tem? Então o que a gente criou? A gente criou o 13º do autônomo. Sabe como? Se você trabalhar 2 sábados por mês, vezes 12, quanto que dá? 24. O que eu criei? Mais um mês. Certo? Aí sabe o que aconteceu? Que virou sábado. O melhor dia de vendas da empresa. Por quê? Concorrência não trabalha. O varejo está 100% aberto e só está meu vereador visitando. João, mas quanto tempo vocês fazem isso? Há 4 anos. E a concorrência? Tomara que trabalhe de sábado. Não tem problema nenhum. O que é isso? Isso é cultura. Os caras são doentes. Os caras trabalham de sábado. Amor. Tchau, vai com Deus. Não estou te obrigando a fazer nada. Só estou te mostrando que se você trabalhar de sábado, você vai vender mais. Se você vender mais, você vai ganhar mais. Isso é uma forma de ser um pouco diferenciado. Por que esse médio cresce o dobro que o mercado cresce? Porque a gente trabalha. Por que vocês trabalham? Eu trabalho enquanto o varejo estiver aberto. Se o varejo estiver aberto, eu tenho que estar do lado do varejo. Mas vocês fazem muito selim do sabadão de vendas? Olha que louco isso. Porque vereador também sabe operar, tá? Vende no sábado e não trabalha na segunda. Essa é a raça difícil, tá? Aí você vai fisgando o cara, aumenta a comissão, dá prazo, faz o cara vender. Aí você vê o resultado de segunda-feira, não vendeu porra nenhuma. Aí você vai pilotando dentro do mês. Por isso que eu falo, a gente tem uma área dentro da empresa que se chama de torre de controle, onde a gente opera toda a área comercial. Dentro dessa cultura, o que acabou acontecendo, por incrível que pareça, o meu vereador, do sábado, de vez de fazer selim, ele faz sellout. Mas como assim? Ele ajuda aquela farmácia a vender os seus produtos, a roubar a venda. Entendeu? O vereador do futuro não é o vereador do selim, é o vereador do sellout. É o vereador que ensina o seu cliente a vender o seu produto. A venda já é automática, principalmente quando a gente fala de uma Bosch, que ela tem 35% de market share e que o consumidor é apaixonado pelo produto dela. Se eu não conseguir construir a prateleira do meu cliente através do mix que eu vou lançar, eu não vou crescer a venda. Eu não posso ser um destruidor de prateleira, eu tenho que ser um construtor de prateleira. Para isso eu tenho que ensinar meu cliente. Então é uma visão diferente. Ritmo, rotina e ritual, bateu de novo naquilo que eu falei, e gente no coração. Se a gente não cuidar dos nossos funcionários, não adianta. Independente do tamanho de empresa que você tem. Tem que ter um alinhamento. O exemplo arrasta. Eu falo para todo mundo, não adianta nada eu pedir para todo mundo trabalhar no sábado, eu como líder da corporação, e não trabalhar no sábado. Eu estou errado, eu não sou obrigado a trabalhar, mas o exemplo arrasta. E hoje a gente tem, eu assumir e tocar esse bumbo dentro da companhia. É o que eu gosto, é o que eu faço desde os 15 anos, é minha paixão. E a família? A família está bem conectada junto disso.
é mostrar o caminho da prosperidade e do protagonismo. A hora que a gente faz isso, cara, é muito difícil ganhar da gente. É muito difícil. Por isso que a gente fala que gente no coração. Outra coisa importante é isso aqui, ó. Qual é a diferença de você sair da notoriedade para a autoridade? Notoriedade é quando você tem que fazer tudo por tudo para você aparecer. Autoridade é quando você começa a se transformar em referência. O jeito muda. A gente não pode esquecer da onde a gente veio, mas o peso é outro. Porque ser líder carrega uma cruz, tá? Só tem um sendo líder. E se a gente não blindar, o negócio pega. Então a gente fala muito que a CIMED está fazendo essa transformação, que é da autoridade, da notoriedade para a autoridade. Só que a gente fala muito disso daqui. Por que eu volto para esse processo todo? A grande sacada que a CIMED teve foi a cadeia de distribuição própria. Porque eu consigo estar perto dessa cultura do Estado muito rápido. Hoje, eu não tenho que vender muito para o meu cliente. Eu tenho que estar vendendo sempre para o meu cliente. Capital de giro no Brasil hoje custa muito. Tanto para o lado de cá, como de lá de lá. Se a Bosch está 90, 150 dias, ela está precificando isso dentro do custo do produto. E a mesma coisa vocês, quando vocês botam o produto. Por isso que a gente tem que gerar mercadoria. E através das nossas redes de distribuição, a gente entrega em todas as capitais até o meio-dia no mesmo dia e nos interiores no máximo em 48 horas. Isso trouxe o quê? Uma diminuição de capital de giro. Outra coisa, o Brasil de 10 Brasis. Tem gente do Amazonas aqui? Aí. Você não concorda comigo que a cultura de vocês é diferente da cultura daqui? Se a gente não tiver esse pensamento no Brasil de 10 Brasis, a gente não consegue captar todas as oportunidades que a gente tem. E por incrível que pareça, aonde você começa a mostrar isso? Da hora que o executivo da tua região, do setor nacional, ele vai visitar a tua região. A gente tem o lema da CIMED que chama o TBC. Você sabe o que é o TBC? Hein? É o tira a bunda da cadeira. A pior coisa do mundo é você ficar falando a mesma coisa para aquele executivo 30 vezes da tua região. Realmente ele não está entendendo o que você está falando. Quanto mais rápido a gente ir, eu falo para você, a gente tem essa receita, mais velocidade nas oportunidades a gente começa a ter. Outro dado importante, a gente fala que para a gente poder agora fazer a nova onda da CIMED, só que a gente desenhou, eu quero dobrar a companhia. Como é que eu vou dobrar a companhia? Dando saltos em outros setores, que não seja só no medicamento. Aí a gente desenhou esse mapa aqui, que a gente fala que M&A, a nova proposta, talvez é mais fácil você comprar uma empresa melhor e jogar desde que ela tenha capacidade produtiva para poder aceitar dentro do teu negócio. A gente tem que ter aumento de capacidade produtiva, que não adianta a gente só falar de preço. Bom, como é que os caras vão dobrar a empresa se eles não vão dobrar a fábrica? Então a gente tem visão nisso. Rentabilidade. Não existe isso, gente. Não existe vender produto sem margem. É a diferença da empresa de mercenário e a empresa de missionário. A nossa empresa é de missionário. A gente pode demorar mais, só que a gente quer que a cadeia toda seja por meritocracia ganhando, desde que tenha rentabilidade. Eu falo muito de selim, eu falo muito sobre esse novo modelo do digital, só para eu poder pisar aqui, para entender onde eu estou pisando. Todo mundo aqui tem rede social? Quem tem rede social aberta, levanta a mão. Aberta. É pouco. É muito pouco. Eu vou entrar nisso daí. Esporte, a gente sabe que o brasileiro adora o esporte. O esporte hoje ele dá um alcance de visibilidade da marca gigantesca. A comunicação off é de novo usar a televisão, por incrível que pareça, o alcance de televisão no Brasil hoje é gigantesco ainda. A gente tem que ter essa inteligência entre o on e o off, que é o digital e a televisão. E sellout, que eu acho que é o que a gente consegue fazer aí. Quanto mais a gente comunicar, mais venda a gente tem. A gente fala muito isso aqui. Eu sou o cara que eu estresso 24 horas o modelo do meu negócio. Do jeito que eu criei nos anos 90 a distribuição própria, a gente, desde há 2 anos atrás, eu falo muito sobre essa plataforma que chama Foguete Amarelo. O que significa o Foguete Amarelo? A dor do pequeno empreendedor é capital de giro. Não é isso? Para você poder crescer, o cara não consegue pagar aquilo que você bota para ele na data da duplicata e vira aquela roda da desgraça. Protesta, fecha, vira o caramba. O que eu fiz? Eu criei uma unidade de negócio dentro da CIMED, que através de um modelo que foi lançado como prateleira infinita, eu boto a mercadoria dentro da tua loja e você só me paga na hora que você vende.
O que vocês acham disso? Hã? É bom? Hã? Difícil de administrar. Só que a gente tem um sistema onde a gente entra dentro do teu sistema, eu boto a mercadoria para você, na hora que você paga, a ordem de pagamento é splitada. O que é da CIMED, a rentabilidade é minha, o produto é meu, e o que é do cliente, a margem é deles. O Banco Safra entrou dentro do processo comigo, porque hoje o Brasil, a maioria dos pagamentos hoje são através de maquininhas, e dentro dessas maquininhas a gente começou a operar. A gente já tem hoje uma plataforma de 100 lojas. Eu não sou varejista, tá? E nem quero ser. Eu quero resolver o problema da dor do pequeno varejista, que é o capital de giro. Eu boto a mercadoria na prateleira dele, ele vende, ele me paga, eu reponho ele. Eu saio de um cliente que não me pagava R$300, hoje que me paga R$9.000. O que significa? Eu não sou mais vendedor dele, ele passa a ser o meu vendedor. Entendeu o modelo de negócio? Ah, mas é franquia? Que franquia? Está escrito CIMED do lado da farmácia? Tem nada a ver. Mas como é que o cara vai identificar que essa farmácia faz parte do foguete amarelo? Vocês vão para a Europa, você não vê uma cruz verde? Vocês vão rodando pela Europa, que você vai andando na rua, você não vê uma cruz verde? O que cruz verde significa lá na Europa? Farmácia. A gente patenteou a cruz amarela, que tem a nossa cor. Todas as farmácias do foguete amarelo vai ter uma cruzinha do lado de fora. O cara sabe que ali tem a CIMED. Essa assim vai contando a nossa história, que é o nosso próximo passo na nossa transformação do modelo de negócio. É estar ao lado da prateleira dos nossos clientes. A gente fala muito hoje sobre a conexão da caixinha amarela, né? Quando a gente pensa em ferramenta, o que a gente fala? Quando a gente pensa em tênis, qual marca que a gente fala? Quando a gente fala em refrigerante, qual marca que vocês falam? Quando fala de genérico, o que vocês falam? Tá vendo? O que é isso? Isso é brand. É recall. Então a gente é o 3º ano consecutivo que é o genérico mais lembrado. E genérico hoje, coração, tá? É tudo igual. Não muda nada. Mas por que eu vou escolher da CIMED? Porque tem cara. O brasileiro adora comprar de quem bota cara. O produto não fala, quem fala são pessoas. Quanto mais vocês falarem do produto que vocês vendem, mais vocês vão vender. Não tenho dúvida disso. Ah, mas eu tenho, através da rede social, eu tenho vergonha, meu mulher briga comigo, eu não abro o cara, então vive outro mundo. Só que eu acho que rede social hoje é um gigante. Mas, João, por que você bate nisso? Porque fora isso tudo, a gente tem o esporte. Então você imagina você conectando o esporte, seleção, tudo isso aí, junto com a plataforma de cara. O que significa cara? Aproximar. Hoje você segue a pessoa, no primeiro momento, pelo que ele tem. Só que sabe o que dá engajamento? É pelo como é que ele faz para ter. Quando você começa a fazer isso, muda todo o sistema. A Virgínia não é um foguete como influenciadora? O que ela faz o dia inteiro, gente? Hein? Posta falando o quê? Da vida dela, do produto dela. Ela não gera venda? Por que eu, como empreendedor, que eu tenho muitas histórias dentro do meu negócio, eu não posso fazer isso? Mas isso gera venda? Gente, vocês têm dúvida disso? Aqui, ó, de terninho ali, ó, faturava 1 bi. Como é que eu me aproximei do público? Com a Paula Amarela, hoje eu faturo 5 bi. Porque aqui, talvez eu inspirava, certo? Aqui eu engajo, aqui eu conecto. Porque quem tem a Paula Amarela hoje é quem trabalha na CIMED. Aquilo traz um papel de pertencimento que isso vai se transformando muito forte. Olha essa outra potência aqui, ó. A família hoje tem 13 milhões de seguidores. A família hoje tem mais de 700 milhões de impressão. Imagina, sabe o que é 700 milhões de impressão, gente? É todo mundo olhando a gente. Automaticamente gera fluxo, eu vendo mais. Olha isso aqui, que é outra coisa legal. A CIMED hoje tem 7 mil influenciadores. Mas como assim vocês têm 7 mil influenciadores? Quantos funcionários eu tenho? Quantos? 7 mil. Quer dizer que todo funcionário da CIMED ele é influenciador? Sim. Ele é obrigado a influenciar? Não. Mas por que ele faz isso? Porque ele está dentro do nosso ecossistema. Mas como é que eu captei isso? Quem é o primeiro cliente de um produto, gente? Quem que é? Os seus funcionários.
Se eu não vender o que eu fabrico para o meu funcionário, eu não engajo. Mas por que você fala isso? Você acha que está certo hoje, com a comunidade de Carmed que eu tenho hoje, você chegar em casa do teu filho e falar assim, ô pai, você viu que a CIMED lançou um produto novo lá, o Carmed novo, eu vi lá na rede social do João? Ele, não, eu não vi. Mas o João avisou ele. Quando eu peguei essa rota, eu comecei a corrigir o negócio. Primeiro eu aviso para os nossos funcionários, primeiro eu mostro o que vai acontecer, trago eles para o meu ambiente, e naquele dia, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, todo mundo posta ao mesmo tempo. O que acontece? Explode. Quanto custou isso, gente? Nada, atitude. Eu trouxe ele, mas o cara só tem 100 seguidores. Parabéns. Tenho certeza que esses 100 seguidores dele estão vendo o produto lá o tempo inteiro. Não é o quanto você tem, é a qualidade do que você tem. Outra coisa que foi engraçada. Ele chegou, Japá? Tá. Pena que não era tempo, ele acorda à tarde. Quem teria coragem? Fala pra mim, quem teria coragem? Fala pra mim, você teria coragem? Não. Hã? Não. Pena que tomara que dá tempo dele chegar, porque ele gosta de acordar tarde. Vocês vão entender quem é a pessoa. Só que o que ele fez? Ele não fez o bojão? Ele não fez o sabor? E eu estava entrando numa categoria que é super complicada agora, que é a Oral Care. Quis disputar uma categoria que é nervosa no Brasil. O Brasil hoje consome 1 bilhão de tubos de pasta de dente por ano. 1 bilhão de tubos. Onde eu tenho 2 concorrentes que têm 80% de market share. Foda, hein? Briga de cachorro grande. Aí vai o João Adib querer lançar creme dental, certo? Como é que eu vou lançar creme dental? Trazendo uma experiência diferente, certo? Eu consegui criar um creme dental através da cultura de Carmed que tenha sabor. Todo mundo gosta de usar menta. No Brasil só vende creme dental de menta. Eu consegui pegar, através da cultura de Carmed, saborizar o creme dental. Quem está falando de sabor? Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. 2 bilhões de visualizações em 7 dias. O produto está lançado. Entendeu o que é ser uma empresa digital? Como a gente tem que ter velocidade? Outra coisa, esse consumo da nova era. Quem imaginava? Esse produto é de 2015, tá? 2015, ó. Só que em 2020, a gente lançou, em 2023, a gente lançou a collab com o Firi. Sabe quanto faturava esse produto aqui? Dentro da CIMED, em 2020? 12 milhões de reais. Pergunta, eu não poderia ter levado esse produto para o modelo de digital? Eu levei para o varejo. O varejo sempre esteve do nosso lado. Outra coisa que nós lançamos. Pô, os caras vão querer competir com o Johnson & Johnson no Brasil. Guerra! O que a gente criou? Criou uma marca, João e Maria. Todo mundo tem o João, todo mundo tem a Maria na família. A marca já entrou na tua cabeça. Cara, para que eu vou trocar o Johnson & Johnson que eu conheço há 100 anos para uma marca que eu não conheço? O nome é legal, é uma empresa brasileira, é uma farmacêutica fazendo produto de bebê, eu confio, eu vou levar para minha casa. Uma coisa vai ligando para outra. Já é líder de categoria. Em 6 meses. O que significa isso? Comunidade. A gente consegue, através do nosso modelo de negócio, ir conectando. Isso aqui, ó, olha o que a gente fez. Entrar em creme dental desodorante. Há quanto tempo que você não troca o teu desodorante? Hã? Foda. Você acha que é fácil trocar furadeira, parafusadeira? Vai trocar o desodorante, filho. Vai trocar o desodorante, que custa 10 conto, promocional toda hora, você tem 50 na tua casa, não é isso? Vai os loucos da CIMED mexer de novo. Por quê? O que eu falei no início? É mais fácil disputar com o grande ou com o pequeno? Eu quero disputar com o grande, gente. Eu quero mexer no mercado do grande, porque qualquer market share que eu pegar do grande, já é um negócio grande. Entendeu o modelo como ele vai se virando? E a gente tem como objetivo ser a maior empresa de saúde e bem-estar do Brasil. A gente fala muito que a gente quer ser a nova P&G brasileira. Sabe aquela coisa? Através do nosso modelo de negócio, a gente quer ser isso. E pergunto para mim, tem algum segredo dessa forma? Não tem. O segredo de sucesso é ser líder todos os dias. Gente, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Estourou meu tempo aqui. Cara, eu não faço palestra. Muito pelo contrário. Mas o que te fez você vir aqui? Eu super admiro essa marca. Da hora que eu fui convocado
pelo time de vocês e poder aqui estar me doando para uma marca que eu, dispensa comentários, 91 bilhões é muito forte. É muito forte, exatamente. E eu até brinquei e falei assim, e tudo de euros, Ave Maria. É a diferença de você ser bilionário e bilionário, né? Você tem diferenças aí dentro do negócio. Então eu super agradeço a oportunidade, eu acho que eu tentei inspirar vocês um pouco sobre como é que eu atuo dentro da minha companhia. Eu sou um cara super acessível, você percebeu sobre isso. Sensacional. Minha fábrica é no sul de Minas, o meu escritório é aqui em São Paulo, eu moro aqui em São Paulo. Eu sou o cara que eu estou rodando o Brasil inteiro aí. Semana passada eu estava em Imperatriz do Maranhão, final de semana eu estava em Teófilo Otoni. Estamos rodando aí e as portas estão abertas da CIMED. Quem quiser conhecer um pouco mais profundamente a nossa cultura, entre em contato com o nosso time. A única coisa que eu peço para vocês, quando vocês chegarem dentro de uma farmácia ou dentro do supermercado, por favor, comprem com muito carinho o CIMED. E se não tiver, você fala para o cara, vou ligar para o João porque o vereador não está passando aqui. Obrigado e boa noite para todos. Obrigado, João. Palmas. Obrigado, cara. Obrigado, viu? Tchau.